Pessoal da torcida tricolor, estamos começando aqui com o Gabriel rindo mais um tradicional Bandana Responde, que está em sua segunda edição. Mais tradicional que isso é impossível, né? Já teve uma antes dessa. Lembrando que esse vídeo é patrocinado por OneFootball, aí, o melhor aplicativo para acompanhar futebol. Você pode colocar seu time, você pode colocar sua seleção, receber notificações, notícias e etc. E que o link para você baixar esse aplicativo está aqui na descrição do site. Então, assim, OneFootball, quem não baixou ainda, baixe por aqui, pelo link. Vamos começar respondendo a galera que mandou aí na hashtag Bandana Responde no Twitter. Então, quem não tem Twitter ainda, né, aproveita e resolveremos, né, em breve. E aí bota lá a hashtag que a gente seleciona, e a gente selecionou algumas perguntas. E a primeira pergunta, você queria falar alguma coisa? Não. Porque o Gabriel não falou nada. Fala alguma coisa, só pra você. Começou o vídeo. Começou o vídeo. É isso. Então vamos lá. A primeira pergunta é a Vives que fez a seleção aí. Enfim, depois xinguem ela, se não entrou a pergunta de vocês. Na verdade foi o Gabriel. Na verdade foi o Gabriel, menino Bombril, mas xinguem a Vives. Não, xinguem o Gabriel então. O Paulo Henrique perguntou: São Paulo estipulou uma meta para até a parada da Copa, que é ficar no G4 com no máximo 3 pontos do primeiro colocado. Qual é a projeção de pontos para alcançar essa meta? Perguntinha aí complicada, então Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, então tá. Eu fiz mentalmente essa conta, né? Eu, antes do campeonato começar, até pela tabela que o São Paulo tinha, eu esperava que o São Paulo ficasse com um aproveitamento um pouquinho maior que 50% dos pontos. Para o São Paulo conseguir isso, o São Paulo precisa de mais 10 pontos nos 6 jogos que faltam. Considerando que 2, a gente está falando até a parada da Copa, sim. 2 são jogos fora de casa onde nós nunca ganhamos. São 3 fora e 3 em casa. O 2 nós nunca ganhamos, que é o Atlético Paranaense e o Palmeiras. O outro é o América Mineiro, que é o nosso próximo jogo. O São Paulo, para ter esse aproveitamento mínimo, o São Paulo precisa de pelo menos 20 pontos, que ele ficaria com 20 dos 38 disputados. 39 disputados, desculpa. Precisaria ganhar aí 3 jogos e empatar um desses 6. É possível, dá para fazer, só que pela tabela que o São Paulo teve, de repente era melhor se passasse um pouquinho, conseguir chegar a 22, porque na volta da Copa o São Paulo tem 4 cacetadas logo de cara. Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. Quer dizer, aí tanto faz ser em casa ou fora, são 4 jogos que eu brinco assim, é sequência de derruba técnico, sabe assim? 3 fora e só o rival em casa. E é o rival, que é chato pra dedéu. Então assim, é uma sequência muito complicada e é bom até que o torcedor tenha esse parâmetro, porque assim, o São Paulo vai vir para a pausa da Copa e a nossa expectativa aí é uma melhora do time. Porém, a gente tem que lembrar que vão vir 4 pedreiras e, enfim, prova de fogo, mas acho que está respondido aí. Precisaria fazer mais uns 13 pontos. 10 pontos para bater a meta de um pouco acima de 50%. Seria bom se fizesse um pouco mais pela facilidade que o São Paulo teve até a Copa do Mundo, né? O Lucas Reis perguntou: poderia citar alguns times que obtiveram sucesso com 3 zagueiros nesse novo modelo de futebol atual? Lucas Reis, aí... Lucas Reis. Europa, né? Europa, na maioria dos casos, que é por onde começam a maioria das mudanças, das revoluções do futebol. Dá para citar alguns times de um ano para cá, para a gente ficar num período recente, que foi o que ele pediu. Nós temos o Manchester City, que foi campeão inglês nessa temporada. O Guardiola, em grande parte dos jogos, para não dizer a maioria, porque eu não fiz a estatística correta, mas em grande parte dos jogos, talvez a maioria, jogou com 3 zagueiros. Na temporada passada, o campeão inglês foi o Chelsea do Antônio Conte, 3 zagueiros. Na Itália, Juventus, com seu 7º título seguido, 3 zagueiros, e chegou na final... E que era para ter chegado na Champions sendo aquele pênalti, aquele pênalti. Com 3 zagueiros, e foi finalista da Champions passada contra o Real Madrid, com 3 zagueiros. Nós temos aí alguns exemplos. A seleção italiana, naturalmente, joga com 3 zagueiros. Mas aí não é uma boa. Não é uma boa, não foi para a Copa, mas temos esse exemplo também. A Alemanha, mais recentemente, começou a testar um sistema com 3 zagueiros. É uma tendência. O Tottenham na Inglaterra, que é uma das sensações da Inglaterra, em alguns jogos optou por 3 zagueiros. Então nós temos aí alguns exemplos. O Barcelona mais raramente, mas teve também. E tem que lembrar assim, nem sempre, que nem a galera fala do Aguirre, tá com 3 zagueiros, 3 volantes. Nem sempre um time que tem uma formação, em teoria, defensivo, isso é muito da proposta do time. Então assim, às vezes é que nem um boxeador que tem uma guarda mais fechada, mas ele ataca mais, esfere mais golpes, é uma questão de escolha. O Manchester City bateu todos os recordes praticamente do campeonato inglês, incluindo o de melhor ataque. Então assim,
só para citar um exemplo também, o Guardiola, o técnico, o time é muito bom, Sim. mas temos aí ao longo das ligas... Se tem algum técnico para querer se espelhar, para querer procurar inspiração, esse técnico hoje é o Guardiola, que é um dos melhores, se não o melhor técnico em atividade, porque é um técnico que passou por campeonatos diferentes e teve resultado em todos esses campeonatos. E Então, assim, uma das também desses novos modelos que a gente tem falado é você puxar para o terceiro zagueiro um jogador que não necessariamente seja um zagueiro de origem. Pode ser um lateral, como no caso do Militão, pode ser até um volante que você puxa. Como o Valber do Tele, por exemplo. Pode o Valber ser. do Tele era isso, ele tinha essa mobilidade. Às vezes você via na formação, a impressão que você tinha é que ele fazia às vezes de zagueiro, às vezes ele dava um soco no Antônio Carlos, e às vezes ele saía jogando e às vezes ele desaparecia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Só para completar, e na recomposição, esses times com 3 zagueiros costumam ficar até com 5 atrás. E os laterais também acontece essa situação de não ser necessariamente um lateral. O Chelsea, o jogador era um ponta, um jogador ofensivo, o Conte transformou ele nesse homem que recompõe para a linha de 5 como um lateral. Né? O Felipe perguntou: muitos dizem que o rodízio é necessário, mas será que isso não incomoda o próprio elenco? Já que o jogador brasileiro, diferente do europeu, não é acostumado com esse tipo de trabalho. Então, aí tem duas coisas. Primeiro, o rodízio é uma filosofia, é uma ideia, é um conceito. Países como os países da Europa que utilizam o rodízio como uma questão de manter os jogadores mais competitivos, porque o jogador titular acaba se acomodando. Nos países da Europa é uma questão filosófica. No Brasil é uma necessidade, porque o calendário que a gente tem aqui é desumano tentar manter o mesmo time com a quantidade de jogos que a gente tem, a quantidade de decisões. A gente não consegue manter, sem rodízio, a competitividade do time, principalmente o Aguirre, que exige dos jogadores essa coisa do voltar que você falou agora, da recomposição, enfim. Então, assim, são coisas a considerar. No caso da Europa é uma filosofia, no caso do Brasil deveria ser uma filosofia, o Aguirre fala dessa filosofia, a mesma coisa falava o Osório. Obviamente que o jogador brasileiro quer sempre jogar, e não é só o brasileiro, qualquer jogador, mas assim, o cara não aguenta, a gente está vendo isso, a gente está vendo jogadores que não aguentam uma sequência, e às vezes o que acontece? Um jogador que estava jogando bem, pega uma fase ruim, porque o cara não tem perna para fazer aquelas atividades, o cara não tem perna. É o caso, a gente pode falar do caso do Petros, que a gente vai falar, mas acho que tem uma pergunta. Sim. E dentro do elenco do São Paulo, a maioria dos jogadores, a grande maioria dos jogadores, eles não tem esse problema de muita frescurinha, de muita, não tô jogando, né? É óbvio que todos querem jogar, sim, mas não a ponto de assim, o cara não tá me pondo pra jogar, eu vou fazer corpo mole. Tirando o Cueva, não tem ninguém no elenco que tem esse perfil. Quase ninguém, talvez. Quase ninguém. Quer dizer, ninguém que seja notório, que seja sim. de conhecimento notório. E a filosofia, assim, além de ser uma necessidade, ou você faz esse rodízio, ou você vai chegar no momento em que você vai colocar o time inteiro reserva, não vai colocar nenhum titular. Não por escolha, mas por necessidade. Mas porque você tem um jogo que você vai estar priorizando naquele momento. Foi o que aconteceu com o São Paulo esse ano, quando colocou o Valdívia contra o Red Bull, quando colocou contra o CRB, que a gente criticou muito no canal, e aí o Valdívia acabou estourado. Aconteceu a mesma coisa com o Ganso, com o Bausa, aconteceu com o Cueva, que assim, colocar o cara num jogo que não era tão importante, e aí acaba quebrando. Então assim, rodízio é uma necessidade. E por que no São Paulo é tão difícil? Porque o elenco do São Paulo não tem, não é um grande elenco para fazer o rodízio. Então quando a gente tem que fazer o rodízio, por exemplo, vai colocar um Edmar na lateral esquerda, acaba pesando. Douglas Mazola: é possível o São Paulo ser um clube de orçamento superavitário? Os números que a diretoria apresenta no balanço são confiáveis? Os números que a diretoria apresenta são confiáveis, porque a oposição que batalha é uma oposição, né, bastante atuante. Ainda mais dentro do São Paulo. Ainda mais dentro do São Paulo, que é uma briga e tal. A oposição aprovou os números, concordou com os números, não teve nenhum rolo em relação aos números. A preocupação é que o São Paulo, pela primeira temporada que tem dinheiro para investir nos últimos 3 anos, talvez, e quando teve esse dinheiro, investiu mal, gastou muito, né? A gente teve alguns episódios aí lamentáveis, né? Por exemplo, o salário do Diego Souza com as luvas é um assinte. O próprio favor que o Diego Souza custou. O que o Diego Souza custou e o que ele custa por mês, o empréstimo do Michael Suel, pagando o salário do cara. O cara tá contundido, ele já tá jogando. Então assim,
pode ter um orçamento desculpem, superavitário? Pode. Mas se continuar gastando assim... A questão do São Paulo no orçamento é a seguinte. Sim, os números são confiáveis, porque se a gente parar para pensar, se não fosse dessa maneira, uma gestão, por exemplo, do Carlos Miguel Aidar, que foi a mais nociva provavelmente da história do clube, não teria registrado 175 milhões praticamente fugiu a palavra, de déficit em 2 anos. Então eles mascarariam esse número para não ficar com 175 milhões negativos. Então os números são confiáveis. A grande questão que envolve o São Paulo é: o São Paulo pode ser um clube que fique sempre no superávit? Pode. E é isso que, segundo o clube, está trabalhando para ser feito. O São Paulo, ano passado, tinha uma projeção de terminar no vermelho e conseguiu terminar com 15 milhões de lucro. Por quê? Venda de jogadores. Não é o ideal. Esse ano o São Paulo tem um orçamento para fechar o ano no azul, mas também contando muito com venda de jogadores. A partir do ano que vem, a partir de 2019, a intenção é que o clube consiga fechar no azul sem a necessidade de grandes vendas. Vendas são comuns, mas sem a necessidade assim, precisamos esse ano, por exemplo, de 90 milhões em vendas. A tendência é não ter isso já a partir do ano que vem. E aí deixa o clube mais saudável, por exemplo, quando recebe uma oferta para um jogador, consegue segurar o jogador para que essa oferta suba. O São Paulo tem pouca margem para fazer isso hoje. Porque essa oferta suba e que o clube consiga aproveitar os jogadores esportivamente também. Porque que nem o caso do David Neres, que a gente nem viu, né? Exatamente. Léo Lima. Você acha que com a entrada do Hudson, o meio de campo ficou mais pegado e mais marcador? Ou você prefere o Petros? Aí é uma questão situacional. Eu vejo um equilíbrio muito grande entre Petros e Hudson. O Petros não começou bem essa temporada, ao contrário do que aconteceu na temporada passada. Então, assim, no São Paulo não pode ser isso. Apareceu um jogador, o outro é uma lástima. Nós como torcedor, a gente está muito bipolar. Então o Hudson entrou, o Petros é um lixo. Aí o Hudson vai mal num jogo, põe o Petros, que o Hudson é um lixo, agora o Petros é a salvação. O Petros oscilou. Eu acredito que seja uma má fase, mas ele tem capacidade de brigar com o Hudson. Hoje, eu prefiro o Hudson hoje. Mas os dois brigam pela posição e dependendo do jogo, isso entraria nesse caso do rodízio. Então, assim, principalmente na posição que eles estão, que é a marcação de volante, o Baus é ótimo. O Aguirre poderia, ora, colocar um e ora colocar o outro. Talvez o Petros não esteja jogando porque não está na condição ideal. Pode ser algum problema, que assim, é normal um jogador passar por uma fase, né, ruim, mas um jogador como o Petros tem qualidade e mostrou isso no ano passado em jogos complicados. Então, assim, creio que os dois são do mesmo nível. Hoje o Hudson está um pouco melhor. Eu particularmente, no geral, óbvio, eu prefiro o Petros ao Hudson. O Hudson fez uma ótima temporada em 2017. Eu os vejo com características muito parecidas e até o estilo de jogo deles é parecido, porque nenhum deles necessariamente é um segundo volante, consegue chegar na frente e tudo mais, mas eles podem exercer essa função se eles não tiverem uma grande responsabilidade de armação, que não é a principal característica deles. Então o Petros, como você disse, começou muito mal em 2018, perdeu a posição, chegou a perder a posição. Hoje o Hudson vem jogando mais, mas eu gosto mais do estilo do Petros. Eu acho que ele, ano passado... Faz uma boa dupla com o Juscelino. Sim, ano passado ele jogou na segunda linha de 4 com o Hernanes, né? É óbvio que você jogar ao lado do Hernanes é mais fácil. Todo mundo. Sim, é mais fácil do que você jogar ainda no time do Aguirre, que recém chegou e tudo mais. Mas o Petros fez essa função que o Hudson tentou fazer agora no último jogo do São Paulo contra o Santos, aparecendo um pouco mais à frente e tudo mais. Ele fez bem essa função, ano passado ele foi um ótimo jogador. Então eu acho que é só a questão do Petros parar de oscilar e do time se encaixar coletivamente também. Mas assim, pensando nessa coisa do rodízio, aí sim o Aguirre teria nessa posição jogadores para, vai pegar uma decisão e um clássico, né? Uma decisão do Sul-Americano e um clássico, ele consegue falar, Petros, você vai para decisão e Hudson, e nenhum dos dois vai se importar, porque vai ter jogo para os dois, e eu creio que os dois estejam bem. Não é um setor que não é que não me preocupe. Eu queria que o São Paulo tivesse um outro jogador parecido com o Lisieiro. O Petros e o Hudson não me preocupam, assim como a zaga não me preocupa. Me preocupa não ter um volante para sair jogando, uma alternativa para mudar o time sem, né? Wellington Silva. O que acontece com a molecada que sobe da base e parece que desaprende a jogar futebol? Na base eles ganham tudo, desde o sub-15 ao sub-23. Wellington, essa é uma pergunta interessante em relação à base, né? Então, o que acontece não é que o jogador da base desaprende.
Teve uma coisa que aconteceu, isso na época até do Gustavo Oliveira, que eles falaram, a gente fez algumas mudanças na base, né? O planejamento do São Paulo privilegiava muito a parte técnica, né? Então, até foi o exemplo usado numa reunião que a gente teve no São Paulo, quando eles estavam explicando a gestão para uma série de sites, fazer uma cobertura, que tinha muito jogador foca, né? O jogador era muito habilidoso, mas não tinha o preparo do corpo, a integração de Cotia com o time de cima era muito ruim, não tinha conversa, não tinha comunicação, tinha até um certo quase preconceito, assim, né? E isso melhorou muito, os caras mudaram alguns profissionais, então assim, mantiveram alguns profissionais que eram mais acadêmicos, mas colocaram os profissionais que são mais do campo da cancha, do dia a dia. E essa mescla fez muito bem a base, que perdia muitos jogos, começou a ganhar, mas o que acontece? Uma coisa que o próprio Rogério Ceni como técnico falou, quando um garoto sobe, alguns garotos, e isso é natural, têm mais maturidade, alguns garotos têm menos maturidade. No caso do São Paulo, a situação é um pouco mais difícil, porque como o time é um time grande, que não ganha nenhum título expressivo há 10 anos, a pressão no clube é muito maior. Então entra o moleque, normalmente o moleque entra com um técnico começando um trabalho, porque o antecessor foi demitido, um técnico colocando uma série de mudanças. A gente não tem ainda um estilo do jogo do São Paulo jogar que seja o mesmo do time principal e da base. Se fosse, seria mais fácil essa transição, mas às vezes o moleque ele tinha determinadas responsabilidades na base, no time profissional ele precisa ter muito mais coisa. Então isso tudo, todos esses processos atrapalham e o São Paulo está corrigindo alguns deles. Então, a saber, essa mudança dos profissionais, essa integração que hoje é melhor da base. Aliás, o Rogério foi um destaque nisso, até por necessidade, mas o Rogério era um cara que olhava com carinho para a base. A gente espera que o Aguirre faça o mesmo e a gente imagina que faça, porque o Jardim está lá justamente para isso. Só que assim, vai acontecer numa situação ideal, um garoto oscila. No São Paulo, quando um garoto oscila, a torcida cansada dos empates, das derrotas em clássico e das grandes, né, derrotas em decisões, né, dos grandes fracassos que a gente vem colhendo, acaba queimando o garoto, não dando chance para ele né, fazer seu papel, e daí o garoto tem menos estrutura que um veterano. Essa frase, eles ganham tudo no profissional, na base não ganham no profissional, ela é perigosa de várias maneiras, ela tem várias vertentes perigosas. Primeiro de tudo, futebol de base é uma coisa, futebol profissional é outra completamente diferente. Um é preparação para o outro. E segunda coisa, o São Paulo, em termos de base, o São Paulo é favorito em qualquer categoria. O São Paulo é o gigante, é o papa títulos em qualquer categoria. No profissional, isso é um ciclo, né? Mas nesse momento, e já faz algum tempo, nós não estamos brigando por títulos. Então assim, ganha tudo na base, não ganha no profissional? Na base o São Paulo é sempre favorito, até por toda a estrutura, toda a preparação que o clube tem. Investimento, existe uma ideologia no São Paulo Existe uma ideologia no São Paulo de preparar a base. Era um sonho que começou lá atrás. Lá pela década de 80, São Paulo olhou isso com mais carinho, investiu, e esse investimento deu resultado. Mesmo quando o São Paulo comete alguns erros, ainda assim sobra, porque esse investimento foi bem feito. O que falta é esse investimento para o time profissional, mas assim, não é porque a base ganha, até porque é uma mudança de percepção, porque o moleque sai de um time que é favorito para um que é uma grande pressão, que é uma... tem a transição, um é preparação para o outro. O futebol de base é uma coisa, o futebol profissional é outra. Não necessariamente um grande jogador na base vai virar um bom jogador profissional. E não necessariamente um jogador comum na base não possa virar um grande jogador no profissional. E a outra vertente perigosa é isso que você acabou de explicar. O moleque sobe, dá 2 jogos, o moleque não corresponde, ou não corresponde o que jogava na base, não presta, isso aí já não serve mais, isso aí é enganação, vende logo, arruma grana. Aí fica difícil, entendeu? Tem que dar tempo pro moleque maturar. A mesma coisa que a gente fala, a gente precisa dar tempo pros treinadores desenvolverem o trabalho. Porque assim, o que falta no São Paulo hoje? Um jeito de jogar. O rival, qual que é a vantagem que ele tem? Trocou técnico, trocou de novo, e deve oscilar menos que a gente. Aí vai falar, mas trocou o técnico. Não, vai manter um técnico de base que muita gente diz que é melhor do que o que saiu. Sim. Muita gente queria que ele fosse promovido lá atrás. Então assim, só que tem um jeito de jogar. E já tem um jeito de jogar que já está vindo da base. Então os caras já estão... O São Paulo precisa, e o Raí prometeu isso.
um jeito de jogar, uma filosofia de futebol que venha da base, que vai facilitar essa transição, mas aí tudo que o Gabriel falou. Mesmo com a transição bem feita, mesmo o time em boa fase, moleques vão oscilar, porque uns têm mais maturidade, outros têm menos, uns acabam tendo mais sorte, porque sorte também nesse quesito entra, é aquele gol que o moleque faz uma decisão, eu brinco, o Viola fez aquele gol da final de um Paulista e virou um jogador que nunca foi, pra mim nunca foi. Assim, é um jogador importante pra história do Corinthians e do Palmeiras, né, curioso. Mas assim, é um cara que fez um gol na hora certa, né? Isso acontece muito. O Pablo Ricardo. Será que o Tricolor tem time para ganhar a Sul-Americana e ficar entre os 10 do Brasileiro? Olha, time para ganhar a Sul-Americana tem. Por uma série de razões. O São Paulo não é tão fraco, ou não está tão fraco, tão desorganizado quanto ano passado. Não é o favorito. Mas os times com os quais ele compete estão envolvidos em outras competições também. Isso pode facilitar o caminho de São Paulo. A pressão existe, e aí que a gente vai ver, porque assim, a gente sempre fala, a camisa do São Paulo pesa, né, entorta varal. O problema é que a camisa do São Paulo, nos últimos anos, vem pesando ao contrário. O time está ansioso, erra numa decisão, há uma preocupação, não temos um jogador que coloca a bola embaixo do braço. Ainda, um jogador que nem foi o Raí naquela final de 98, que o São Paulo jogava, o Corinthians jogava pelo empate, né, o rival jogava pelo empate, e o São Paulo faz um gol, e aí toma o empate. A cara de desespero dos jogadores era muito comum ao torcedor daquela época. Eu lembro que a hora que saiu o gol, eu falei, pô, vamos perder outro jogo. E o Raí pega a bola embaixo do braço e fala, calma. E foi o que ele fez agora. Ele falou, calma que eu vou resolver. E é por isso que eu acredito que realmente vá. Só que assim, essa pressão é contrária. Então assim, seria muito bom pro São Paulo assim, ganhar essa Sul-Americana, porque precisa ganhar um título logo e diminuir essa pressão. E em relação ao brasileiro, sim, dá pra ficar entre os 10, mas é aquilo que a gente fala, dá pra ficar entre os 10 com uma manutenção de trabalho. A gente tem o Aguirre aí, que fez essa sequência teoricamente mais fácil, vai pegar alguns jogos difíceis, e ele pode estar numa zona intermediária da tabela, ele pode entregar o time numa zona intermediária da tabela. Aí ele vai ter mais tempo de treinar e todo mundo vai esperar o time voando. Só que o time vai voltar para enfrentar os jogos que a gente falou aqui. Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. E aí, se a galera falar, não presta, vamos tirar o técnico, aí pronto, pode esquecer. Não pega a Sul-Americana, a menos que tenha muita sorte, e não fica nem entre os 10, vai ficar brigando embaixo, porque vai vir um técnico novo, com outras ideias, e vai lascar tudo. A questão sul-americana, sim, primeiro por uma competição mata-mata. Esse qualquer coisa pode ganhar, qualquer time. Segundo que o São Paulo tem o estilo de uma competição mata-mata, ele está conseguindo pegar esse estilo aguerrido, esse estilo brigador, que é importante, cascudo, experiente, que é importante uma competição mata-mata, principalmente internacional. Então, assim, pode, sul-americana é possível. Não é provável, mas é possível. E a questão do Campeonato Brasileiro... Não é provável, tá, gente? Assim, não é provável. O São Paulo não é favorito. Não. Não é um time assim, pô, acho que ganha a Sul-Americana. Não. Não é provável, mas é possível, muito mais possível do que era ano passado, por exemplo. E depende muito, principalmente competição. A gente pegou o Atlético Paranaense, na época que a gente pegou na Copa do Brasil, fosse qualquer outro adversário, eu acredito que a gente estivesse ainda na Copa do Brasil. A gente pegou o adversário errado, que ganhou da gente, e agora já está todo em crise. Quer dizer, o cara só estava bem ali, né? Então, às vezes a sorte também, nesse caso... Não, e no Campeonato Brasileiro, se o Aguirre puder terminar o ano, pelo menos, eu acredito que no mínimo entre os 10 o São Paulo fica. Não acho que vai brigar por título, não acho que vai brigar por vaga direta na Libertadores, vai pegar uma das vagas da repescagem, mas eu acho que terminar abaixo do 10º lugar, com o time que a gente tem hoje, eu acho que seria até um fracasso pro ano. Seria uma coisa para avaliar. Seria uma manutenção do trabalho e o mês da Copa do Mundo para treinar. Última pergunta, bonus track, atendendo a pedidos incansáveis da equipe Fala Bandana. Enzo Costa. Caleri ou Pato? Caleri ou Pato? Primeiro, nenhum dos dois vem. A princípio ninguém vem. Eu vou falar o Pato com certeza não vem, e o Caleri provavelmente, muito provavelmente também não. Ainda que São Paulo deseje e que os dois jogadores... A única semelhança que eu vejo dos dois jogadores, a questão da posição, mas é o carinho que eles tiveram pelo São Paulo e tal. Eu acredito que tecnicamente o Pato possa ser melhor que o Caleri, tecnicamente falando. Porém, a diferença técnica que o Pato pode ter para o Caleri não é maior do que a diferença de foco que o Caleri tem em relação ao Pato. A diferença de foco que o Caleri tem em relação ao Pato
é uma enormidade, mas é um abismo, porque o Pato não é um jogador focado. Então entendo o que eu vou falar aqui. Acho o Pato um grande jogador, um jogador que faz diferença, um jogador que mete medo no adversário. O problema é que ele entra desligado do jogo, ele não sente o jogo, ele normalmente não sabe nem como é que é o campeonato. Eu lembro uma vez que ele chutou um resultado pro Santos, né? Falou, tô torcendo pro Santos e o Santos prejudicava o São Paulo diretamente. Ele tava torcendo pro Palmeiras e pro Santos. Na final da Copa do Brasil, e não era o São Paulo tava brigando pela vaga na Libertadores, que se o Palmeiras ganhasse, podia tirar do São Paulo. Podia tirar do São Paulo. Então assim, ele tava torcendo indiretamente contra o São Paulo, porque não é um jogador focado. Não quer dizer não quer dizer que com um técnico certo, com uma diretoria certa, não conseguisse fazer um jogador desse jogar. Mas se eu tivesse que escolher entre um jogador que é focado, que é comprometido, que tem a cabeça e no clube, não no clube São Paulo, no clube que ele defende, eu apostaria mais no Calleri do que no Pato. Só para dar um exemplo, o São Paulo teve um jogo que foi jogar contra a Ponte Preta, que foi o primeiro jogo após a eliminação da Libertadores 2015, que o São Paulo perdeu o jogo de 1-0, com gol aos 15 minutos do primeiro tempo, e ele deu uma entrevista depois do jogo falando, tomar o gol no fim da partida resolve. O gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. E ele falou que tomar o gol no fim da partida complica de buscar o resultado. Enfim, eu não vou nem me alongar tanto. Calleri, qualquer sentido, pelo amor de Deus, não tem nem comparação um jogador pro outro. Tanto que assim, o Calleri tava brigando por uma oportunidade para ir e teve até lamentação de parte da torcida argentina, né? Assim, teve uma campanha, né, pro Calleri ir pro Franco Armani ser o titular e deve ser agora. O Calleri ele tava com uma concorrência meio forte, dificilmente pegar qualquer mas coisa. O Pato não tava, sequer foi mencionado, entendeu? Assim, a diferença é enorme. E assim, acho que se o Pato fosse jogador argentino, ele também sequer estaria sendo considerado por conta dessas coisas. Agora assim, veja, tecnicamente, um grande futebol sério com o futebol do futebol lúdico, palhaçada. O futebol do Pato, ele é descompromissado. Parece um cara que entra pensando mais no videogame, na mulher, no cabelo e tal. Não tem nenhum problema. O jogador poderia funcionar com um técnico muito... Mas assim, eu imagino que com a Aguirre, o Pato seria um jogador que estaria no banco tentando conquistar o espaço dele. E o Calleri seria um jogador que estaria jogando. Você vê, o Valdívia, que chegou bem mais focado do que eu imaginava, tá aí nessa situação do Aguirre falar, cara, você vai ter que conquistar a tua vaga. E isso eu acho muito legal do Aguirre, porque o Valdívia vinha bem, estava bem, era um dos melhores jogadores até então, e o Aguirre não, segura a emoção aí, você vai ter que mostrar. E só para deixar claro, a passagem do Pato aqui não foi terrível, tenebrosa, como tivemos alguns jogadores que foram horrorosos. Não foi horrorosa a passagem dele, foi uma passagem super valorizada, mas não foi horrorosa. Foi boa até, foi ok, fez lá o que ele se propôs a fazer lá, foi ok. Nos jogos decisivos, raramente decidiu. Eu lembro de acho que contra o Grêmio no Sul, que o São Paulo brigava lá no Fora o time que ele tinha ali, assim, de jogadores ainda, né? Sim. O Ganso jogando. Na Libertadores de 2015, por exemplo, ele fez 3 gols, os 3 contra o último colocado do grupo, que terminou com 3 pontos conquistados na última rodada, já estava eliminado. Na maioria das vezes que a gente precisou dele, ele não conseguiu. Acho que no Campeonato Brasileiro, que ele fez mais gols pelo São Paulo, que foi em 2015, acho que 90% ou 80% dos gols dele, eu cheguei a fazer um texto não falando sobre isso, foram em times que no momento se encontravam do 11º para baixo. Eu não estou falando que é demérito você fazer gol nos times da parte de baixo da tabela, não é. Só que é um jogador que teve a sua passagem super valorizada. Quando chegava nos jogos maiores, ele dificilmente tinha o mesmo desempenho. Ele dificilmente tinha até um preparo psicológico para estar naquele jogo. E isso atrapalha o time, atrapalha o coletivo, atrapalha muito. O posto do Calleri. O Calleri já era um jogador que decidiu no jogo. Fez gol em semifinal de Libertadores lá no jogo na Colômbia, né? Foi importante contra o Atlético Mineiro, contra o River Plate, quando o São Paulo estava horrível. Ele fez 2 gols contra o Strongest no jogo da classificação, ele fez o gol. Então assim, não tem nem comparação de um jogador para o outro, um jogador sério, comprometido, que hoje seria titular, assim, com as 2 pernas amarradas, ele seria titular, porque ele é uma enorme vantagem. Muito, muito melhor que Diego Souza e Trellis, contra um jogador que hoje tecnicamente seria titular, mas o futebol não é só tecnicamente. E principalmente pro Aguirre, o futebol não é só tecnicamente. Exatamente. O cara quer aquele jogador mordedor. O Aguirre, o futebol hoje em si não é só tecnicamente. O futebol de hoje, gente, o centroavante tem que sair marcando a primeira bola. Não é característica do Pato, não é. Não é característica do cara. O cara é aquele cara que fica lá. O Pato e o Ganso me dão um engraçado. Os dois têm alcunhas de aves. Os dois me parecem jogadores do século passado, assim, da década de 80.
80, talvez até antes, 70 ali que você tinha espaço, que você põe a mão na cintura e metia uma bola, centroavante, sabe? Parece que os caras não evoluíram para as exigências do futebol moderno. Então, pensando no futebol moderno, Caleri fácil, e pensando no futebol antigo, Caleri também. Caleri fácil, enfim, é isso? É isso, então tem mais alguma coisa para falar. Teremos mais aí visitantes, eu não sei exatamente como está entrando as ordens, mas vai ter mais visitantes. Você gostou do último? A Vivos agora está deixando tudo, né? Linkado para a galera procurar os vídeos. Já deve estar os vídeos por aqui, recomendados no canal. A gente acha. E você clique e você se inscreva aqui você que não se inscreveu, nesse bonequinho que deve estar aqui. Se não tiver aqui, está aqui. Se não tiver aqui, está aqui. Eu não sei onde que a Vivos colocou. Você clica nele, já se inscreve no canal, ligue as notificações e, se possível, gente, recomende o canal para a galera aí, pra gente continuar fazendo esse trabalho. E eu falei continuar, porque eu errei o continuar. É isso? É isso. Um abração para todo mundo. E vamos São Paulo. É isso.